Olá, eu sou Cecília Oliveira, do Intercept Brasil. Você gosta das matérias em áudio do Intercept? Eu também. Você sabia que elas são sempre publicadas antes e que os furos mais impactantes, as notícias mais interessantes são sempre publicadas primeiro na nossa newsletter? Pois é. Então fica ligado. A newsletter do Intercept é grátis e tem coisas exclusivas toda semana. Então vai em theintercept.com/Brasil/newsletter para se inscrever. Leva 10 segundinhos, vai lá. theintercept.com/Brasil/newsletter. Em outubro de 2017, eu fui nomeada gerente de prevenção à violência e criminalidade juvenil pela Prefeitura de Belo Horizonte. Entre as minhas atribuições profissionais, a principal é coordenar o programa de prevenção à morte de jovens e adolescentes, faixa etária com mais vítimas de homicídio na capital mineira e em todo o Brasil. Há também outras características predominantes. A maioria é composta por homens, negros, pobres e moradores de favelas. Em Belo Horizonte, 78% dos adolescentes assassinados são negros. Ainda mais assustadores são os dados dos bairros do Centro-Sul, onde essa taxa vai a 94%. Intercept Brasil. Denunciei o racismo e fui exonerada. Jornalista recebeu e-mail que diz que lugar de negra é limpando o chão. Escrito por Etienne Martins e narrado por Georgia Rodrigues. Talvez você argumente que a população negra é maior e por isso morrem mais negros, mas não é bem assim. Nessa região belo-horizontina, apenas 32,5% dos jovens são pretos, pardos e indígenas. Os outros 67,5% são brancos ou amarelos. Para reafirmar o mito da democracia racial e querer responsabilizar a pobreza, você também pode achar que se trata de um problema meramente econômico. Porém, nesse caso, o branco também mora na favela e não é vítima de homicídio na mesma proporção que o negro. São duas realidades bem distintas em uma mesma cidade, ainda que BH esteja longe de ser a única cidade a apresentar esse contraste. É como se o jovem branco vivesse com o nível de segurança esperado para um país em desenvolvimento e o jovem negro em um campo de guerra. Eu sou mulher negra, filha da periferia, que conseguiu terminar o ensino médio e ingressar na faculdade. Mesmo sendo pobre, eu tive pais presentes que me deram estrutura e acompanharam o meu crescimento. Nem todos nascem com a mesma sorte. Eu estudei comunicação e concluí minha pós-graduação enterrando primos e amigos de infância. Um deles assassinado com 8 tiros no rosto. Para mim, esse cargo na prefeitura não era apenas uma fonte de renda. Era uma missão. Uma missão que aceitei sabendo das dificuldades, até porque minha participação no movimento negro me ensinou que lutar contra o genocídio da população negra não seria fácil. Quantas pessoas que foram assassinadas você conhece? Mesmo sem contatos prévios na SMSP, eu fui nomeada gerente, um cargo de confiança dentro da Diretoria de Prevenção Social à Criminalidade. Como única pessoa negra no setor, relevei pequenas falas racistas de colegas de setor, até porque se a gente fizesse um BO toda vez que sofre racismo, passaríamos metade dos nossos dias na delegacia. Mas é difícil saber o que devemos deixar para lá e o que é preciso levar adiante. Como ter esse discernimento se qualquer reação à violência racial é pejorativamente classificada como mimimi? Como evitar que o racismo estrutural boicote a implementação de políticas públicas e projetos sociais voltados para jovens com um histórico de negação de direitos? Mas, em junho, oficializei mais uma queixa de racismo institucional na SMSP. Mais uma, porque em novembro de 2018 já havia oficializado outra na corregedoria contra um guarda municipal chamado Luzardo. O sujeito me disse a seguinte frase: preto bom é preto morto. Depois de 6 meses, a corregedoria concluiu que os dizeres do guarda não configuravam dolo, quando há intenção de cometer um crime. Apenas uma fala inapropriada no local de trabalho. Eu me senti injustiçada, é claro. E no dia seguinte fiz um BO na Polícia Civil, levando um inquérito instaurado na corregedoria. Nos depoimentos,
O guarda admite ser o autor da frase, embora alegue que tivesse feito só uma brincadeira. Antes de pensar em ir à delegacia, o secretário de Segurança Pública de Belo Horizonte, Genilson Zeferino, que é negro, tinha me pedido para não tomar qualquer providência. Por WhatsApp, ele me enviou a seguinte mensagem: Etienne, preciso falar-lhe com urgência. De antemão, te peço para não tomar nenhuma medida jurídica ou policial em função do que você viveu hoje. O prefeito já foi informado e me advertiu no sentido de resolver o problema sem tornar público nossas fraquezas. Te peço não dar publicidade ainda. Esse pedido não busca te silenciar e nem menosprezar o acontecido. Quando comuniquei que faria BO, ele me alertou que o ambiente de trabalho ficaria insustentável caso levasse essa ideia adiante. Ele tinha toda a razão. A situação ficaria insustentável. Mas até quando vamos nos calar? Eu registrei o BO. Em Belo Horizonte, assim como nas outras metrópoles brasileiras, as estruturas políticas são tradicionalmente comandadas por uma hegemonia branca. As pessoas negras, que desejam fazer parte dessa elite, não podem questionar o sistema, apenas se curvar diante dele. E não faltam negras e negros dispostos a fingir que o racismo não existe no mercado de trabalho. Enquanto isso, eles trabalham para tentar atingir o mesmo reconhecimento dos companheiros não negros, indo atrás de recompensas materiais que acalmem seu desajuste nesses círculos sociais. A lógica da supremacia branca é perpetuada dessa forma. Ela seduz negros com a promessa de sucesso, mas só se estiverem dispostos a recusar o valor da negritude e dos seus. Zeferino também contou que ele estava prestes a sair do cargo e, como Luzardo estava trabalhando como motorista do secretário adjunto Rodrigo Teixeira, que assumiria em seu lugar, as chances de eu ser exonerada eram altas. Só que o ambiente já estava insustentável para mim. Era uma tortura dividir o mesmo elevador e ambiente com esse guarda que, vale lembrar, trabalha armado. Sinceramente, eu morria de medo. Um dia, depois do meu boletim de ocorrência, minha chefe imediata, Márcia Cristina Alves, diretora de Prevenção Social ao Crime e à Violência, me mandou o seguinte e-mail: depois da sua argumentação de hoje, você me faz constatar que para representar a SMSP é necessário um gerente branco como Sebastião e lugar de negra é limpando o chão. Assinado Márcia Alves, diretora de Prevenção à Criminalidade, DCRI, Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, SMSP. Foi 1 ano e 7 meses de racismo velado, mensagens subliminares, além de outras mais diretas, e uma sensação de impotência. Por não ter sido responsabilizado na corregedoria, o guarda ganhou salvo-conduto para continuar agindo da mesma forma. Eu, já cansada de tudo isso, foquei no trabalho e fiz vistas grossas. Mas chega uma hora que a gente não dá conta. E decidi entregar meu pedido de exoneração em 3 de julho. Junto dele, coloquei o e-mail enviado pela minha chefe, ao qual não respondi. O secretário Zeferino garantiu que iria apurar. Chamou um técnico da empresa de informática e informação do município de Belo Horizonte, a Prodabel, para verificar a veracidade do e-mail, que constatou que sim, era verdadeiro, e sim, tinha sido enviado do computador dela. Zeferino me mudou de setor e disse para ficar tranquila, porque o processo estava na corregedoria e dessa vez teria responsabilização. Em reunião, decidimos que eu continuaria no cargo, e assim eu o fiz. Registramos por e-mail a minha continuidade na prefeitura. No dia 28 de julho, fez 1 mês desde que oficializei essa segunda queixa. 3 dias depois, fui até a corregedoria para obter informações sobre as datas e o andamento do processo. Procurei pelo relator responsável, o senhor Fabiano Machado Borges. Ele me atendeu no corredor da recepção, diante de outros servidores, e se recusou a me passar informações, apenas alegando que eu seria chamada para depor. Insisti, expliquei meu caso e nada. À noite, cheguei em casa cansada de toda essa situação e decidi torná-la pública no Facebook,
onde familiares, amigos, colegas e até desconhecidos se solidarizaram comigo. Registrei o BO do racismo da minha chefe via e-mail. O caso chocou milhares de pessoas, mas o prefeito e o secretário, os únicos com poder para intervir, nada fizeram. Continuei indo trabalhar, mas me alocaram em um espaço isolado do restante da equipe da SMSP, em uma sala sem banheiro e ar-condicionado, diferente dos outros gerentes. Meus superiores hierárquicos me deixavam durante todo o expediente ociosa e me impediam de exercer as atribuições do meu cargo. Dentre os meus colegas da mesma hierarquia recebi apoio, mas o secretário Zeferino não falou mais comigo. Nesse meio tempo, fui ouvida pela corregedoria. E ontem, 2 meses e meio depois de eu denunciar publicamente o racismo que sofri, fui exonerada do cargo. Antes mesmo da corregedoria concluir a apuração, o prefeito Alexandre Calil, sem nem sequer me ouvir, assinou minha exoneração. Diante da tamanha violência que é o racismo, eu sinto que esse assunto ainda é um tabu mesmo dentro de um setor público, porque o desfecho da história é cruel. O guarda municipal admite que disse que preto bom é preto morto, e a instituição trata como fala não apropriada no local de trabalho. A minha chefe me manda um e-mail dizendo que, por eu ser negra, eu tenho que limpar o chão. No final, a profissional exonerada sou eu. Logo eu que aceitei o convite para integrar a equipe de prevenção, acreditando que poderia fazer alguma diferença na vida dos adolescentes e jovens da cidade. Logo eu que vibrei quando aprovei um projeto e o orçamento para a construção de 8 bibliotecas especializadas em juventude negra, destinada aos meninos inseridos no sistema socioeducativo. Logo eu que batalhei e consegui aprovar um projeto de imersão cultural que levaria os adolescentes para conhecer outras capitais do Brasil, ampliando o horizonte de uma juventude tão privada de acessos. Os projetos estão aprovados e com orçamento. Eu espero que alguém dê continuidade. Afinal, vidas negras importam para quem? O Intercept entrou em contato com a assessoria de imprensa da SMSP, que enviou o seguinte e-mail. Sobre o caso em questão, esclarecemos que Etienne era servidora comissionada em cargo de recrutamento amplo nomeada pelo prefeito Alexandre Calil em 15 de nove de 2017 e pediu, por iniciativa própria, exoneração do cargo no dia 3 de 7 de 2019, como comprova o e-mail anexo. Em consideração à grave denúncia, aguardamos o andamento da apuração para acatar o pedido. A apuração resultou em sanção imposta pela Corregedoria ao guarda municipal citado, servidor efetivo sujeito a regras específicas de sua carreira. A outra denúncia, que diz respeito a um e-mail, está sendo apurada pela Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil. Márcia Cristina Alves, diretora de Prevenção Social ao Crime e à Violência, publicou no seu Facebook o seguinte texto em que declara não ter enviado a mensagem. Venho publicamente me manifestar a respeito das publicações feitas com meu nome e colocando a minha pessoa em dúvida em relação a uma acusação de racismo. Tenho a esclarecer. 1. Afirmo veementemente que o referido e-mail não foi escrito por minha pessoa e, inclusive, já registrei ocorrência policial sobre isso há mais de um mês. 2. O referido e-mail a que se refere a denúncia é do dia 22 de maio de 2019 e chegou ao meu conhecimento no dia 28 de junho, mais de um mês após o seu envio. Durante todo esse período, jamais fui notificada da existência dele ou qualquer outra pessoa tomou conhecimento deste e-mail. 3. Imediatamente ao conhecimento deste e-mail, procurei as autoridades municipais para solicitar que fosse apurada a origem do mesmo e, assim como afirmei veemente, jamais ter escrito este e-mail. 4. Registrei boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Virtuais com provas contundentes de que no dia e horário do envio do e-mail estava em uma agência bancária a 3 quilômetros de distância do meu local de trabalho, realizando uma transação presencial com o uso inclusive de minhas digitais
e filmagens de minha presença no banco, além dos comprovantes com os horários de todas as transações na presença do gerente do banco, ficando neste local por um período de 1 hora, das 12h20 às 13h15. 5. Destaco que, pelo padrão do e-mail, assim como pelo histórico do Google, o referido e-mail foi acessado às 12h30 de um computador, não de um celular. De todo modo, dentro da agência não é possível usar o celular e, como disse anteriormente, as imagens e comprovantes do banco atestam que eu não estava no computador nesse horário. 6. Apesar de todas estas provas materiais, tenho uma prova muito importante de minha índole e ética de 27 anos de trabalho como servidora pública na defesa e promoção de direitos de crianças, adolescentes e jovens, comprovada pelas inúmeras ações, projetos, funções e inclusive publicações a respeito do genocídio de jovens negros na cidade de Belo Horizonte. Quando assumi cargos na política pública, coordenando programas e projetos, sempre defendi publicamente os direitos à vida, à liberdade e à justiça. Durante toda a minha trajetória profissional, compartilhei experiências com as comunidades mais vulneráveis, com as pessoas mais fragilizadas e dediquei toda a minha vida profissional a estas pessoas. 7. É necessário que essa fraude seja investigada e quem a cometeu seja responsabilizado. 8. Esse momento crítico em que vemos as redes sociais sendo utilizadas para destruir pessoas, desqualificar projetos de interesse daqueles que mais precisam, atacar pessoas sem nenhum critério de razoabilidade, pode-se ver pelo conteúdo do e-mail publicado com meu nome que nenhuma pessoa escreveria algo desta natureza sabendo de todas as suas consequências. Me vejo obrigada a restabelecer essa conta no Facebook para me defender de um ataque que considero grave e necessária à minha manifestação em defesa do direito de resposta, do meu compromisso público e da minha luta de anos pela igualdade nessa cidade e neste país. Este foi Denunciei o racismo e fui exonerada. Jornalista recebeu e-mail que diz que lugar de negra é limpando o chão. Escrito por Etienne Martins. Narrado por Georgia Rodrigues. Publicado por The Intercept Brasil. Oi, gente! Ouviram aí que reportagem forte? Pois é, de onde veio essa tem muito mais. Sou a Nayara Felizardo, jornalista e uma das pessoas que ajuda a produzir o conteúdo do Intercept. Antes de trabalhar para o TIB, lá no Piauí, eu já era fã do trabalho dessa redação. O Intercept não aceita dinheiro de bancos, marcas, empresas ou governos. Afinal, não faria sentido nenhum receber dinheiro de quem a gente fiscaliza, né? E nós fazemos isso com uma redação que está entre as menores do Brasil. Sem dinheiro de empresas e com pouca gente, você pode se perguntar, como esse povo consegue fazer tanto? E é fácil responder. É porque pessoas como você decidiram contribuir com o TIB e fazer parte da nossa missão. Com esse apoio, compramos equipamentos, estamos contratando mais gente e produzindo mais coisas legais como essa série de matérias em áudio. O jornalismo do Intercept é novo e o nosso modelo de pagar os boletos também. Vai em theintercept.com/Brasil/ajude, porque a gente precisa de você. Isso mesmo, com você podemos fazer muito mais. Em theintercept.com/Brasil/ajude. Obrigada e um cheiro para você. Intercept Brasil.